ouvirmos a leitura do Teu Evangelho, esse manancial sem fim de pérolas que Tu deixaste ficar para todos nós, iluminando nossas vidas, nossos caminhos, podendo até iluminar nossos relacionamentos, por forma a que a vida se transforme um pouco mais suave neste mundo que ainda é de classificação espiritual tão baixa e, como tal, mundo difícil. Não podíamos iniciar o Teu Evangelho sem Te convidar, Mestre, porque ele sendo Teu, Tu és a visita principal da nossa casa e nela traz sempre o Teu lugar especial, a fim de que Te possamos sentir um pouco mais. É um sereno convite, Jesus. Sê, pois, conosco, enquanto aqui estivermos. Sê nossa companhia quando nós sairmos. E mantém-te conosco no nosso lar, nos nossos trabalhos cotidianos. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se, sob os romanos, a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Os seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas. Se bem fosse a mesma a origem das crenças de uma e outra, eram os protestantes desse tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jafa. Observaram a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Sinagoga. Do grego sinagós, assembleia, congregação. Um único templo havia na Judeia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob a chefia dos anciãos, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades por eles habitadas, servem-lhes de templos para a celebração do culto. Terapeutas, do grego terapetau, formado de repeteuin, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores.
Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essénios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação. Também celibatários, votados à contemplação e vivendo vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platónico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerónimo e outros pais da Igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essénios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Do facto de haver Jesus conhecido a seita dos essénios, for errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu-a ela dessa seita e que, se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essénios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como o Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus só o conhecemos pelos que escreveram os seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos do seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo. Que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída. Que, ao demais, trata-se de um facto da história que a ninguém será possível apagar. O homem há chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, estas citações provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do espiritismo. E como deve ser, no Evangelho no Lar, os comentários. Quem quer acrescentar alguma coisa? Não acham curiosa esta introdução que Kardec entendeu fazer antes de começar a tratar dos temas do Evangelho? Ele falar-nos de todas estas coisas que eram contemporâneas de Jesus,
a fim de que nós nos consigamos situar também naquela época, com os usos, os costumes, os povos. Então, acho extraordinariamente importante este preâmbulo de Kardec para depois nos ajudar a entender muitas das coisas que estão a seguir no corpo do Evangelho. Esta questão dos samaritanos é muito curiosa, porque, sendo uma divisão dentro do próprio povo hebraico, ela era uma divisão religiosa. Então nós começamos a ver que já ao tempo do Mestre e antes, já havia esta coisa das cisões religiosas, parecendo que o Deus é diferente. Será que Deus é diferente? O que é que vocês acham? É um só. Mas eles lá não queriam, por orgulho, ir ao templo de Jerusalém, ao templo de Salomão. Construíram lá no cimo do monte, na Samaria, no monte de Gerazim, construíram o templo deles, para que fosse possível adorarem a Deus sem ter que ir ao templo dos outros. Como se isso nos afetasse alguma coisa. Mas há um outro ponto também muito curioso. Jesus serviu-se das pessoas de Samaria para dar grandes exemplos no Evangelho. Eu sei que são 3 as passagens que Jesus se serviu dos samaritanos, mas só me lembro de 2, que é a mulher samaritana na fonte e é o bom samaritano na parábola. Ainda há uma outra, mas agora que me falha. E Jesus foi buscá-los precisamente não para afrontar os judeus da Judeia, mas para lhes mostrar que realmente a solidariedade e a fraternidade deviam estar entre todos eles. E o que é que vocês acharam mais da leitura? Eu assim fico a pensar que vocês não ouviram. Não. Os samaritanos, vamos um pouquinho mais atrás. Nós sabemos que a Palestina, da época de Jesus, ela estava dividida em reinos. Havia o reino da Samaria, havia o reino da Judeia e havia a Decápolis, ou as 10 cidades. Decápolis é 10 cidades em grego. E ainda havia não eram os nazarenos, mas era da zona de Nazaré. Portanto, eram 4 reinos que estavam. E os samaritanos são muito antigos. E são tão antigos quanto os próprios ortodoxos hebreus. É a mesma coisa. Eles são todos da mesma época, só que dividiram-se por tribos e tinham diferentes territórios. Depois, praticamente todos emigraram. Porque a Palestina era um território muito difícil. Menos do que hoje, porque podemos dizer que a Palestina era muito mais habitável do que hoje, não era tão deserta, mas muitos emigraram e poderão ter ido para a Síria, poderão ter ido para o Líbano, para Sidon e Tiro, as 2 grandes cidades. Muitos deles emigraram, sim. Mais alguma dúvida? Não acham curioso também a questão de Kardec ir buscar Sócrates e Platão? Esses 2 grandes filósofos gregos, muito anteriores a Jesus, e considerar que eles são os precursores do cristianismo. Porque realmente as ideias destes 2 grandes filósofos, as ideias já eram ideias de profundo acordo com os ensinos que o Mestre depois trouxe. Por que é que vocês acham que seria? Jesus não existia no tempo deles? Claro que existia. Jesus existe desde
Aliás, muito antes de que se deu a formação do nosso mundo. E o nosso mundo, segundo alguns cientistas, tem mais de 42 milhões de anos. Jesus já existia, porque ele é um espírito crístico. Então é natural que ele, sabendo qual ia ser a direção do nosso mundo, tivesse enviado os seus propostos, quem sabe, Sócrates, Platão, já com algumas das suas ideias, para começar a mostrarem à humanidade o quanto nós temos que nos unir uns aos outros na fraternidade e no amor. Só que muitas vezes estes grandes homens não são compreendidos como eles não foram e como Jesus não foi. Eu não gostaria de dizer isto, mas se calhar se Jesus viesse hoje, fazíamos-lhe o mesmo. Haveria quem ainda fosse capaz de lhe fazer o mesmo. Então isto é sintomático que nós ainda temos muito, mas mesmo muito, para crescer. As ideias de Jesus têm estado subjacentes ao nosso mundo e continuarão, porque ele continua sendo o governador do mundo terra. Tão silenciosos. Quer dizer alguma coisa, Pedro? Ou Luís? Não tenho acanhamento. Quem tem o Evangelho em casa? Então vocês vão me prometer uma coisa. Vocês vão fixar, dentro do possível, onde terminamos. Portanto, terminamos mais ou menos na introdução àquilo que foi depois a doutrina de Sócrates e Platão. Vamos fazer o Evangelho aqui de hoje a 15 dias. Vocês têm 15 dias para ler 3, 4, 5 páginas a seguir. E quando vierem de hoje a 15 dias, vocês de certa maneira já vêm com conhecimento daquilo que vai ser lido e se calhar mais facilmente podem comentar também. Não será uma boa ideia? E tornamos o Evangelho dinâmico, porque é assim que ele tem que ser na nossa casa. Não é lermos e pronto, está lido, agora vamos ao resto, vamos adiante que se faz tarde. Não. Deve ser um momento de profunda reflexão. Então vocês... Como? De nada. Não é, minha irmã. Nós às vezes é que na nossa ideia as coisas parecem complicadas porque, como é de passagem, ouvimos de passagem, mas se chegar a casa, se ler mesmo, depois tranquila novamente, aliás, reler, vai ver que acaba por ser descrições. E as descrições não são complicadas. Se for teorias de doutrinas, essas podem ser complicadas, sobretudo se forem doutrinas profundas. Agora, descrições de tempo, de época, de povos, elas não são, é quase como se nós estivéssemos a ler a história universal. É mais um bocadinho de conhecimento que fica em nós. Não tem dificuldade. E é uma boa altura para nós, em relação ao estudo do que quer que seja, nós desligarmos o complicómetro. Porque nós ligamos o complicómetro. Nada é complicado, nós é que complicamos. Então nós antes desligamos o complicómetro. Pronto, já fica tudo menos complicado. Então, hoje, vocês estão perdoados. De hoje a 15 dias, quero toda a gente mais interventiva, se Deus quiser. Vocês vão prometer. Vamos fazer a segunda leitura. O Simões vai ler um trechozinho do Fonte Viva. Então vamos ler do livro Fonte Viva, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel,
E a mensagem que vamos ler é número 124 e diz: não te canses. Não nos cansemos de fazer o bem, pois o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo aos Galátatas 6:9. Quando o buril começa a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra em desespero chamou contra o próprio destino, mas depois de se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revolta-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções na máquina do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não olvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Que assim seja. Por seguirmos o Evangelho e estes conselhos de Emmanuel, vamos fazer a nossa prece de agradecimento por estarmos aqui, inicialmente, nosso agradecimento por estarmos aqui, porque nós somos felizes. Todos aqueles que já encontramos Jesus e que nos reunimos assim em seu santo nome, nós temos que ser forçosamente muito felizes por isso. Logo, temos que ser muito gratos, porque ainda andam muitos filhos de Deus por aí que não encontraram Jesus. O desconhecem ou o querem desconhecer, não sentindo nada daquilo que Ele nos tem proposto para a nossa orientação. Então assim te dizemos, Mestre, que o Teu Evangelho seja sempre a nossa companhia. Quando nos sentirmos mais inquietos, mais abatidos, mais tristes, que as páginas do Teu Evangelho sejam a solene companhia que nos retire desses momentos menos bons, como aconteceu agora, Jesus. Estamos caminhando e, tendo-te a Ti como companhia na nossa marcha, o faremos serenos, tranquilos, porquanto saberemos que Tu estás sempre junto de nós. Que a nossa água seja abençoada, que a espiritualidade abençoe a nossa água, a fim de que ela possa ser também bálsamo para qualquer dificuldade nossa, seja física ou espiritual. Encontremos nesta linfa pura o quanto necessitarmos para a nossa harmonização. Tenhamos a consciência do que vamos beber, porque carinhosamente será tratada pela espiritualidade, que nos merecem todo o respeito, e como tal, sintamos este benefício
que Tu nos proporcionas, Mestre. Que nunca mais percamos a vontade de nos sentarmos à mesa e, servindo-nos das páginas luminosas, iluminemos os nossos caminhos. Que assim seja.